Olá, bom dia! Começa agora mais um 3 em Pauta. Hoje eu que estou aqui no estúdio, dia 7 de abril, nessa quarta-feira. Hoje, Dia Mundial da Saúde e também dia daqueles que hoje estão sendo massacrados, porque hoje eles são sensacionalistas, hoje eles estão colocando terror nas pessoas por causa da pandemia que a gente está vivendo, mas não. A gente está tentando levar a informação correta, verdadeira, o que realmente está acontecendo. E em momento algum, nenhum dos nossos colegas está querendo colocar o terror. Muito pelo contrário, aquelas pessoas que ficam postando notinhas falsas, as famosas fake news e comentários extremamente políticos, esses sim estão colocando terror na vida de todo mundo. Então eu abro o programa hoje dando os parabéns para todos os meus colegas, especial Anderson Firmino, Ted Sartori, o próprio Marcelo que está aqui com a gente. Feliz Dia do Jornalista para todos os jornalistas. E hoje, lembrando que o 3 em Pauta tem o oferecimento do Célula Mater, presente quando você mais precisa. E o meu convidado aqui, hoje eu vou tirar a máscara, porque nós estamos numa distância, e aí, em comum acordo, a gente vai acabar tirando a máscara. Rafael Quaresma, advogado, especialista em direito do consumidor. Muita coisa para falar hoje, né, Rafael? Sempre temos, né, Cris? Sempre, né? Uma alegria participar aqui, obrigado pelo convite, registrar os meus cumprimentos a você, ao Marcelo, o Anderson, Ted Sartori, todos da imprensa, que fazem um excelente trabalho, não é por causa de alguns que isso vai atrapalhar ou denegrir a classe, pelo contrário, a gente fala do quarto poder, da imprensa e do papel importantíssimo que vocês cumprem, sobretudo num Estado democrático de direito como o nosso. Muito obrigada, Rafael. Bom dia, Ted Anderson. Bom dia, Cris. Bom dia ao Rafael Quaresma, ao Marcelo, a todos que nos acompanham em mais um 3 em Pauta. Muito obrigado, Cris, por essa introdução aí, reforçando o feliz Dia do Jornalista para todos nós. Há quem diga que não é uma profissão que a gente escolhe, mas a profissão que escolhe a gente. Eu acho que é bem por aí. E apesar dos pesares dessas pessoas, perdoem essas pessoas, porque um dia elas botarão a mão na consciência e verão que não estavam tão certas assim quanto elas imaginavam. Anderson, bom dia. Bom dia, Cris, bom dia, Ted, bom dia ao Rafael, ao Marcelo, todo mundo que acompanha mais um 3 em Pauta. Obrigado por deixar a gente entrar na sua casa dia após dia, trazendo informação, análise, prestação de serviço e conscientização. Acho que o nosso papel, nesse momento, então, é fundamental nesse aspecto de conscientizar e trazer informações, e trazer análise para você tomar a decisão correta, para você que está ouvindo a gente, que está assistindo a gente, tomar a decisão correta sobre a sua vida. A gente traz os elementos e você faz o que for necessário em cima do que a gente oferece a você. Eu acho que o nosso papel é informar, é trazer posicionamentos, cobrar quando necessário. E hoje, Cris, Ted, eu até postei isso no Facebook, hoje é o dia daquele pessoal que dá tapinha nas costas, puxa tapete, pede cabeça de coleguinha, vem cumprimentar, colocar post de feliz dia do jornalista. Hoje é o dia da hipocrisia. Verdade. É o que mais tem. Quando o Ted falou muitos escolhem a profissão, outros são escolhidos por ela, e eu posso dizer que eu fui escolhida por ela. Bom, vamos ao giro de notícias antes? Opa, vamos lá. E olha, já tem recado para o Rafael aqui, viu? O Rafael, quando vem, caramba, já começa as mensagens para ele. Mas vamos às notícias então, Cris. A gente começa com a segunda dose para maiores de 75 anos, começa nesta quarta-feira em Santos, né? Idosos com 75 anos ou mais que tomaram a primeira dose da Coronavac em Santos até 23 de março começam a receber a segunda dose nesta quarta-feira, dia 7, em 30 locais, sendo 22 policlínicas das 8 da manhã às 13 horas, 7 postos externos das 8 da manhã às 16 horas e um drive-thru na Arena Santos das 9 às 13 horas. Anderson Firmino. Enquanto isso, os estados pedem aval para a importação da Sputnik V. Só que a Anvisa diz que precisa de mais dados, né? É uma das vacinas
que pediu autorização para uso aqui no Brasil, só que ainda carece de mais dados. Ontem teve uma conversa do presidente Bolsonaro com o Vladimir Putin, né, o presidente da Rússia, para facilitar isso de alguma forma, né, facilitar esse entendimento, essa transação, né, sobre isso, e no momento em que ontem a gente teve mais um dado aterrador sobre a pandemia, mais de 4.200 mortes em 24 horas, a gente passa de 377 mil óbitos da pandemia. O Brasil é o segundo país que passa de 4 mil mortes no mesmo dia. Só os Estados Unidos teve um dia que teve 4.600, se não me engano. O Brasil chegou nesse patamar e pouca coisa indica que isso vai diminuir a curto prazo. Então, a vacina é o que nos resta. Até de Sartori. Pois é, e esse dado, inclusive, no Brasil, né, já são atualmente 337.364, daqui a pouco, mais cento e poucos mil, 120 mil aproximadamente, você chega à população da cidade de Santos, do Brasil inteiro, só do Brasil inteiro de mortos relacionados à Covid. E falando em morte, né, falando em doença, mas não a Covid, a Baixada Santista aí teve a primeira morte por chikungunya. Também tem, além da Covid, você tem dengue, você tem chikungunya, você tem miséria pouca é bobagem, alguém já disse. Mas a Baixada Santista tem a primeira morte por chikungunya em 2021. A vítima, né, era um homem, ele tinha 87 anos e morava em Santos, quer dizer. Infelizmente, é mais uma estatística que a gente tem que dar. Tomara que ela não cresça tanto assim, mas a gente sempre tem que avisar e sempre tem que prevenir. Anderson Firmino. O Sindiserv, né, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Santos, deve fazer uma assembleia hoje à noite com os professores, poder definir a questão da volta às aulas presenciais, que estão previstas para a próxima segunda-feira, né, pelo decreto que o prefeito Rogério Santos assinou na última semana. A expectativa é que volte na próxima segunda-feira. Tem uma série de questões aí envolvendo a segurança do trabalhador, início da vacinação, profissionais da educação, que ainda está num patamar muito distante do ideal, né, porque a partir de 47 anos, tem muitos professores, principalmente os que cuidam do ensino fundamental, ensino infantil, tem uma média de idade bem abaixo disso, coisa de 30 e poucos anos. Então, esse pessoal, para voltar, está muito longe de ser vacinado. Então, tem essa questão toda, isso vai ter sido debatido hoje à noite, numa assembleia virtual promovida pela Sindiserv, a partir das 19 horas. E para encerrar o giro, uma notícia que tem a ver com a Covid e com a economia, né, é que a cidade de Santos decidiu suspender a realização de feiras livres a partir desta quarta-feira, a partir de hoje, dia 7. De acordo com a administração municipal, a medida foi adotada pela prefeitura aí, após uma reunião virtual realizada ontem, né, entre feirantes e o Comitê Municipal de Apoio Técnico ao Enfrentamento à Covid-19. A ordem constaria em decreto publicado no Diário Oficial desta quarta-feira. Atualmente, por determinação do governo estadual, conforme a fase emergencial do Plano de São Paulo, estão proibidas barracas que comercializem pastéis, roupas e outros itens que não sejam hortifruti ou pescados. E ontem, inclusive, houve um protesto, né, na terça-feira, onde estava marcado o retorno das feiras livres do município. Foi feito esse protesto pela categoria, inclusive na feira da Rua Oswaldo Cruz, no Boqueirão. As barracas foram montadas, né, mas sem nenhum item para venda, né? A maioria compareceu vestido de preto para chamar a atenção da clientela. Eles também decidiram coletar assinaturas para reforçar o pedido da volta tradicional das vendas nas feiras, né? Cris Carvalho, e assim encerramos esse giro de notícias. E agora com você e o Rafael Quaresma também. Só lembrando que também temos agora a gripe, né? Também estamos na fase da gripe. O Anderson ia falar uma coisa. Não, pode falar. Só lembrar que ontem, pela Libertadores, o Santos ganhou, né? O Santos ganhou do São Lourenço 3-1, jogo válido pela ida, né? A terceira fase da Libertadores. O Santos jogou muito bem, fez 3 gols. O Lucas Braga, Marinho e Ângelo, né, Ted? E o Romero, foi do Corinthians, fez o gol do São Lourenço. A partida de volta deve ser semana que vem em Brasília. O Santos encaminhou a vaga para fase de grupos da Libertadores. Ok, vamos. Antes da gente começar a nossa conversa aqui com o Rafael Quaresma, só um recadinho do Célula Mater.
Em breve, Laboratório Célula Mater Kids, uma estrutura diferenciada e lúdica para o atendimento infantil, crianças de 0 a 12 anos. Mais informações através do telefone 3225-2586. Célula Mater, presente no momento que você mais precisa. Tá aí, recadinho então da Célula Mater. Quero mandar um abraço lá para o seu Carlos, para todo mundo. E vou só ler uns recadinhos aqui antes de passar aqui para o Rafael, que já tem mensagem para ele, olha. Marcelo Dias assistindo, Marli Morales Oliveira, bom dia, bom programa, abraço ao meu amigo Rafael Quaresma. Lourenço Seco, bom dia, parabéns pela comemoração desse dia tão importante. Muito obrigada, Lourenço. Maria Aparecida Coelho, bom dia a todos da Ômega. Fernando Passos, bom dia. Odete Carvalho, bom dia. Rafael, acho que o assunto da semana, ou melhor, das últimas semanas, além da Covid, o aumento do GPM aí, aumento dos aluguéis, as pessoas estão começando a ficar desesperadas, alguns têm que renovar, outros têm que mudar. Como é que fica esse aumento? Olha, bom, o aumento, ele não tem nenhuma relação, não guarda nenhuma relação, esse percentual, esse percentual acumulado ao longo de 12 meses, Cris, com outros índices que servem também de parâmetro para indexar e reajustar outros contratos. Então, se você confrontar o IGPM, como você falou, com o IPCA, com o IPC, com o próprio INCC, né, que é o Índice Nacional da Construção Civil, que sempre é mais alto, mas ainda assim no acumulado está menor que o IGPM disparou pela forma de composição desse percentual. E se nós analisarmos tanto com a inflação real quanto com a inflação projetada, também não há nenhuma simetria entre esses números. Só para o telespectador, ouvinte aqui, visualizar tudo isso, a gente fala de mais de 25% de GPM acumulado e de uma inflação real de menos de 5% e projetada de 6%. Então, uma discrepância muito grande entre esses números. Né? E aí não é preciso dizer que não haverá nenhum outro índice que chegará perto do IGPM. Isso para a gente não falar de Covid, não falar das outras variáveis, né, das outras situações que acabam refletindo na questão do aluguel. Por isso que, mais do que nunca, é necessário se exercitar um diálogo entre as partes. Há interesses de parte a parte, interesses que aparentemente podem parecer conflitantes, antagônicos, mas que na verdade têm um ponto em comum, que é a continuidade da relação locatícia. Me parece que para o locador, nesse momento que nós vivemos, não é interessante o imóvel vazio, o imóvel desocupado. E muitas das vezes, um imóvel que se for devolvido, esvaziado, desocupado pelo locatário, talvez seja difícil de alugar, e se for alugado, talvez não seja alugado no valor que já se tem. Ou seja, pior do que não praticar o aumento é, numa nova alocação, ter um valor de aluguel abaixo daquele que já se tem hoje, não é? Então, muitos falam que o mercado vai se aquecer ainda mais para o segundo semestre, final do ano, mas a gente não pode esquecer que muitos falavam no ano passado também que 2021 seria um ano de algo próximo à normalidade ali. O que a gente está vendo é que talvez 2021 seja pior do que 2020. Então, me parece que é muito importante trabalhar o que nós temos hoje, não há mesmo um mínimo ali de previsibilidade, e tentar se colocar no lugar do outro. O que a gente tem como boas soluções para estes casos? Primeiro, separando aluguel residencial de aluguel não residencial, chamado aluguel comercial. Para o residencial, verificar qual é o impacto em relação ao locatário. Afinal de contas, muitos locatários podem não ter sido atingidos pela questão da perda de emprego, diminuição de renda, não é? Vamos colocar aqui o pessoal da saúde, vamos colocar os servidores públicos e outros tantos que a gente sabe que não teve um impacto, ao menos não como a maioria da população teve, em relação à sua renda. Então, talvez para esses nada seja necessário fazer. Em relação aos outros, me parece que é necessário esse diálogo franco ou para congelar o valor do aluguel, postergar esse reajuste, não é? Então estabelecer, e geralmente os contratos trazem isso, aliás a gente fala aqui do IGPM, mas sempre lembrando que é o índice que estiver previsto em contrato, pode ser que em determinado contrato se tenha escolhido algum outro índice, mas nessa ordem de ideias, postergar esse aumento, isso não significa que o locador abrirá mão do aumento, isso não significa que o locatário não poderá sofrer esse aumento, mas quando as coisas minimamente voltarem ao normal.
Se a gente levar a ferro e fogo e aplicar de forma fria a lei, estes extremos, no momento delicado em que nós vivemos, eu não tenho dúvida, não é benéfico nem ao locador, nem ao locatário. Ambos sairão perdendo e poderão perder bastante. Nessa tua experiência como advogado especialista no consumidor, quem está sendo mais prejudicado hoje são os comerciantes, né? Porque eles estão tendo são valores absurdos e a gente sabe que tem muitos proprietários de imóveis que tem aquela coisa, não, está aumentando, tá? Eu tenho que supervalorizar o meu imóvel. Mas não é o momento de você ficar supervalorizando um determinado imóvel, principalmente com um comerciante, né? Sobretudo se for um comerciante que está realmente impossibilitado de exercer as suas atividades, né? Porque ainda aqueles que estão, né, que são rotulados como serviço essencial, que conseguem minimamente funcionar, a gente sabe também, pela própria restrição de locomoção, que não há que a realidade de hoje é muito diferente da que se tinha há tempos atrás. Então, mesmo para aqueles que funcionam, o impacto é perceptível. Para aqueles que estão impossibilitados de funcionar, sem dúvida que esse impacto é ainda maior. E aí, Cris, a gente pode colocar não apenas os comerciantes que estão literalmente fechados, mas comerciantes que fazem parte de centros de compras. Imagina a questão do shopping center, que você tem, além do aluguel, condomínio, outras taxas, sem que haja receita. Não é à toa, né, e justamente por esse motivo, que as ações de despejo envolvendo estes centros de compras, e aí qualquer um pode fazer essa verificação, é só jogar o nome do shopping que quer pesquisar no site do Tribunal de Justiça, vai ver a enxurrada de ações que tem, mas é enxurrada mesmo, passando da casa das dezenas aí. Então, ou a gente vai ter um shopping depois absolutamente desocupado, vazio, com uma estratégia muito grande para que ele seja novamente ocupado, ou essa negociação, tal qual mais ou menos vem sendo feita, e eu digo isso porque a mídia noticia, envolvendo o Cine Roxy, pode também servir aqui de parâmetro, enfim, para que se tente convergir estes interesses. Agora, sem dúvida que o aluguel não residencial, o aluguel aqui comercial, como se diz, ele está muito impactado por essa realidade que vivemos. Anderson, Ted? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o Rafael, doutor Rafael Quaresma, a respeito dos preços, aí não de aluguéis, mas até a minha pergunta tinha a ver com aluguel comercial, mas como você já abordou um pouco, Rafael, vou te fazer uma outra pergunta que eu faria depois. Sobre os preços que vêm sendo praticados nos supermercados, aumentos sucessivos e muito grandes, né, às vezes dobrando de preço em pouco tempo. O que a pessoa, enquanto consumidora, pode fazer nesse momento para tentar coibir, além, claro, da pesquisa, né, que é sempre importante, mas será que dá para identificar quando o preço é abusivo nesse momento de pandemia? O que é possível fazer numa hora dessa, doutor? Perfeito. Olha, a gente não tem na lei um parâmetro, um percentual que estabeleça essa abusividade, né? Muitos acham que um determinado percentual, acima, sei lá, de 10, de 20, de 30, de 50%, caracterizaria essa abusividade. A lei, até de forma proposital, ela deixa isso em aberto, para que um percentual menor, em dado momento, seja rotulado como abusivo, e às vezes um percentual maior, em que haja, né, o que a lei diz ali de justificativa, não seja rotulado como abusivo. De tal modo que essa análise ela precisa ser feita no caso concreto, caso a caso. E, obviamente, que isso fica a cargo dos órgãos competentes. Aqui pode falar do PROCON e de outros órgãos que têm essa expertise, sobretudo a Fundação PROCON do Estado de São Paulo, que frequentemente disponibiliza listas comparando variação de preço, sobretudo dos itens da cesta básica, né? Recentemente eles fizeram a da Páscoa e apontaram diferença ali no mesmo item de quase 100%. Então, é um termômetro, é um parâmetro. Agora, Ted, o que está ao alcance do consumidor, de cada um de nós, sem precisar esperar pelo poder público? Aliás, me parece que é sempre importante essa ruptura, que é essa desvinculação com o poder público, né? O consumidor, por mais hipossuficiente, vulnerável, parte mais frágil na relação que seja, ele tem um poder muito grande que muitas vezes ele não se apercebe, que é o poder da união de esforços com outros consumidores. E isso hoje pode ser feito, e de certa maneira vem sendo feito, pelas redes sociais. Então,
Esse ponto que você falou da pesquisa, da verificação, é o que está ao alcance do consumidor. Eu hoje, vindo para a rádio, recebi de um grupo oferta de um determinado produto em uma grande rede de supermercados. São medidas como essa que devem ser propaladas e devem ser utilizadas nesse momento para evitar que aqueles que praticam preços, eu não vou dizer abusivos aqui, talvez até seja mesmo, mas vamos colocar preços fora da média, não sejam priorizados, não sejam escolhidos pelos consumidores. Dá trabalho? Dá. Representa uma mudança de hábito? Sim, toda mudança de hábito é difícil, é complicada, mas nesse caso, o boicote, não é? A não utilização daquele determinado fornecedor que se distancia de padrões, de parâmetros mínimos existentes no mercado, é uma resposta imediata e uma boa resposta que está ao alcance do consumidor e ele pode dar. Anderson? Eu tenho uma pergunta para o Quaresma. Na verdade, são duas perguntas, né? Mas ambas têm a ver com aluguel, né? Você falava antes que o índice que está de reajuste ele é pactuado no acordo entre o locador e o locatário. Quer saber se, diante desse panorama, que tipo de alteração pode ser feita nesse pacto, nesse contrato de aluguel, até a mudança do índice, né, de reajuste? E a outra pergunta é a respeito do seguro-fiança. Como é que funciona a questão do seguro-fiança ao final do término do contrato de locação, né, quanto ao resgate, ao locatário reaver aquele dinheiro, porque é feito com um seguro, né, uma seguradora, enfim, e às vezes tem uma série de dificuldades, uma série de pendências, poder reaver esse valor ao final do contrato. Então, eu queria saber do Rafael como proceder no caso do término de um contrato de aluguel quanto ao seguro-fiança. Além do seguro, tem o depósito também, tem uma diferença, né? Tem. Vamos começar por essa, então, Cris, de trás para frente, aqui, na pergunta do Anderson, com seu acréscimo, que é justamente para diferenciar o que muitos falam de seguro-fiança e da caução aqui, que é a sua colocação, que nada mais seria do que um depósito, né? Então, a lei ela estabelece algumas garantias: fiança, seguro-fiança, caução. Tem uma alteração que foi feita nesse artigo para permitir, como se fossem ali aplicações financeiras, também servindo de lastro aqui, de garantia. Qual é a principal diferença, e aí já respondendo também ao Anderson, entre a caução e o seguro-fiança? A caução, como depósito, é um dinheiro que vai e volta ao locatário. Então, ele antecipa um valor, e aí é importante reforçar que a lei estabelece o máximo de 3 aluguéis. Então, alguns falam, eu depositei 1 ano, eu depositei 6 meses. Pela lei não é isso que se autoriza, que se permite. O máximo são 3 aluguéis. Então, o meu aluguel é R$2.000. Eu depositei no máximo R$6.000. E isso, pela lei também, deve ficar vinculado a uma caderneta de poupança, uma conta poupança, para que seja devolvido ao final ao locatário com juros e correção que render essa aplicação, obviamente, que não é nada muito significativo, permitindo ao locador se utilizar desse montante se houver algum reparo ou alguma inadimplência causada pelo locatário. Mas aquela ideia, eu vou abater, né? Está acabando o meu contrato de aluguel, eu vou abater os 3 últimos meses da caução. Está errado. Eu vou pagar o meu aluguel até o último mês. Depois, quando eu entregar as chaves, eu recebo aquele valor com juros e correção, porque não deixei nenhuma pendência em relação ao imóvel. Mas as partes pactuaram em sentido diverso. Ok. Nesse aspecto, a lei é o que a gente chama de dispositiva, né? Ela prestigia a vontade das partes. Então, nada impede que o locador e o locatário façam de forma diferente. O seguro-fiança que o Anderson colocou, eu diria que é a melhor garantia ao locador. Sem dúvida, se eu fosse locador, eu gostaria de ter como garantia o seguro-fiança, que é melhor que a fiança, né? A garantia locatícia de um imóvel pelo fiador. Por quê? Porque eu envolvo uma seguradora ou um terceiro que vai fazer, às vezes, daquele locatário, daquele inquilino inadimplente. E depois, eventualmente, vai se acertar com ele. Também são 3 meses que a lei permite, não? Então, só que o problema do seguro-fiança, e aí como colocou o Anderson, é que se trata de um seguro, é que nem seguro de carro. Eu pago o seguro de carro. Se eu usar, né, porque eu me envolvi num acidente, ou tive o carro furtado ou roubado, eu receberei outro carro, ok. Agora, se eu não usar, e eu prefiro não usar e pagar, eu perco aquele dinheiro vai para a seguradora e não volta. E a mesma lógica
vale aqui para o seguro-fiança, ou seja, eu pago aquele valor para a seguradora, não mais para o locador, diferente do depósito, e aquele valor não volta, de tal modo que é bom para o locador, mas é extremamente oneroso para o locatário. Se a gente pensar aqui numa alocação não residencial, alocação comercial, em média, né, porque isso vai variar de acordo com o valor do aluguel, perfil do locatário, tipo de negócio, tem uma série de variáveis aqui, mas a grosso modo, em linhas gerais, só para dar uma ideia para quem nos acompanha, a gente fala de um 13º aluguel, vamos colocar assim. Então, seria mais ou menos um valor de aluguel ao ano que eu pago e não tenho de volta. Se eu imaginar que uma locação não residencial é mais cara do que a residencial, então, naquele meu exemplo da residencial era R$2.000, vamos colocar aqui R$6.000, uma locação não residencial, eu estou falando de mais R$6.000 ao longo de um ano para a seguradora, por ano de contrato, que simplesmente vai e não volta. Então, é muito melhor para o locatário que o depósito, a caução, seja utilizada por ele, porque de certa maneira garante o locador, e em última análise esse dinheiro voltará para ele, locatário, inquilino, após o encerramento do contrato de locação, todos ganham. Então, só para a gente resumir, então no caso de um depósito de caução, são 3 meses, que é o permitido pela lei. Até 3 meses. Até 3 meses. Na saída do locatário, esse dinheiro é devolvido. Se não houver nenhuma inadimplência, perfeito. Eu paguei o aluguel, danos do imóvel, tinha que entregar pintado, entreguei pintado, volta para ele com juros e correção. Pega um extrato da caderneta de poupança e fala, olha, você depositou 6.000, naquela 2.000 o aluguel, foram 3, depois de 30 meses, estes 6.000 viraram R$6.500. Está aqui, tem que devolver, é dele. E no caso se tiver um acordo entre as partes, olha, vou sair daqui 3 meses, eu não vou renovar o contrato daqui, e aí quiser usar o dinheiro para bater. Nesse caso, de pessoas que têm um depósito, por exemplo, e precise de um certo desconto agora, com essa semana, tem lockdown, não tem, volta a trabalhar, não volta a trabalhar, salário que diminui, principalmente pessoas que são autônomas até... Ele pode negociar com o proprietário esse valor que tem de depósito como, olha, você quer usar essa parte, numa possível renovação eu volto a dar o dinheiro? Ele pode fazer isso? Sim, é possível. E, aliás, muitos fizeram nesse momento excepcional que estamos atravessando como uma moeda ali de troca, né? Uma moeda, uma barganha ali entre locatário e locador para tentar amenizar. Falar, olha... O depósito não se presta a essa finalidade, porque o depósito é garantia para a locação. Mas a partir do momento que eu estou impossibilitado de efetuar o pagamento, porque eu perdi o emprego, né? Imaginando aqui uma identidade de propósito entre as partes, uma transparência nessa informação do locatário para com o locador, obviamente, tendo certeza daquela realidade, também pode preferir utilizar esse valor que já está com ele para minimizar o seu prejuízo, com a promessa, não é, depois do locatário recolocar este valor na caução, né, inteirar novamente esse depósito, do que simplesmente permanecer absorvendo aqui perdas, né? Então é absolutamente possível que as partes nessa situação façam isso e se acertem nesse sentido. A única orientação que eu acho interessante é de que as coisas sejam minimamente formalizadas, que aí era a primeira pergunta do Anderson em relação ao índice, não é? O que é importante a gente lembrar que todos estes ajustes, estes acertos, né, alguns falam em calibrar o contrato, porque o contrato está em vigor. É necessário que se faça através de adendo. Faz ali uma alteração, a cláusula primeira mudou, a cláusula 20ª alterou. Faz isso bonitinho para servir como garantia, não deixar a coisa informalmente. Aqui, embora a lei de locações admita, inclusive, o contrato verbal, não precisa ser escrito. Todo mundo faz o contrato escrito, que é mais fácil de provar.
Como é que eu vou provar o contrato verbal? Com testemunha? É difícil hoje, não é? Hoje as negociações via WhatsApp, mensagens, elas são uma garantia servem como prova, não é? Então, este acerto, esta conversa, desde que documentada ali e mostrando essa anuência de parte a parte, ela serve de prova, não é? E aí, só para responder ao Anderson em relação ao reajuste, é importante também que essa alteração, que precisa ser construída e costurada entre locador e locatário, depois ela seja estabelecida, prevista em contrato. É um risco muito grande ao locatário deixar tudo isso da boca para fora. Só o locador falar, não, você pode pagar, não, eu não vou aplicar o IGPM, vou aplicar o IPC, ou não vou aplicar o reajuste, vamos deixar isso para depois, e de repente ele faz o retroativo dessa cobrança, porque as coisas ficaram no ar. É um risco muito grande para o locatário. Respondido, Anderson? Sim. Não. Bom, vamos lá. Fernando Passos, bom dia. A Ivana Pereira, bom dia a todos. Abraços ao amigo Rafael Quaresma. Falo que quando o Rafael vem aqui, só tem recadinho para ele, né, Rafael? Um abraço para Mari Morales, que está aniversariante de domingo, está aí na audiência também. A Ivana, uma alegria participar. Rafael, planos de saúde. Muitas pessoas também, a gente recebe muita reclamação. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai falar com uma médica, mas aí entra pelo SUS, uma falta de medicamento para uma doença crônica, é um medicamento crônico, e assim, o SUS está mandando voltar daqui 2 meses. Mas a gente vai estar conversando com a médica daqui a pouco. Como se a saúde pudesse esperar, né? Exatamente. Como é que fica a relação de plano de saúde que não quer cobrir determinado tratamento? O plano de saúde ele pode escolher? Não, olha, eu não quero esse tratamento, eu quero outro. Eu vou te dar um exemplo. Há 9 anos atrás, o meu pai precisou fazer uma radioterapia e o médico pedia radioterapia e nada de sair para fazer essa radioterapia. Até que um dos médicos chegou para mim e falou, olha, o plano de saúde, a Unimed, vou falar o nome aqui, a Unimed está fazendo o seguinte, tem 2 tipos de rádio. Uma que vai direto onde está, no órgão que está com o tumor, e o outro que pega todo o aparelho digestivo. E a gente não quer esse, a gente quer o que vá direto no tumor. Qual era a diferença? Um era mais barato que o outro, né? E aí, como é que fica? O plano de saúde pode fazer isso? Bom, a tua colocação, ela toca na ferida aqui, que é justamente a precificação da saúde, ou a questão econômica que tem por detrás dessa relação jurídica, que é uma relação de consumo aqui, não é? Então, diferentemente lá da questão do SUS, aqui você tem o Código de Defesa do Consumidor, muitas vezes o Estatuto do Idoso, dependendo de quem é esse consumidor. Agora, por detrás disso tudo, você tem o aspecto econômico muito latente, né? E aí o plano de saúde fazendo a opção, a escolha, não pelo que é melhor ao seu segurado, não pelo que é melhor ao seu cliente, ao seu consumidor, mas aquilo que é menos oneroso, menos custoso para ele. O que, obviamente, Cris, não pode ser tolerado, e por isso que o Tribunal de Justiça de São Paulo, inclusive, tem jurisprudência maciça, dominante, né, entendimento consolidado, inclusive sumulado na corte, de que esse rol da ANS, inclusive da Agência Nacional de Saúde, é um rol exemplificativo. Outros procedimentos que não estejam lá previstos podem ser utilizados, devem ser aplicados. A gente fala de tratamento off-label, aqueles que não têm essa inserção no rol da ANS, mas se for prescrição médica, se for recomendação do médico, sobretudo do médico que é de confiança do paciente, ele deve ser prestado, ainda que tenha um valor mais caro, diferentemente de outros segmentos em que a questão financeira também prevalece. Eu diria que na saúde, assim como na educação, o aspecto social é muito forte. Então não dá para a gente trabalhar apenas a questão econômica, apenas a questão financeira. É necessário, nestes casos, que aqueles que optaram deliberadamente por explorar esse segmento específico do mercado de consumo saibam que nem tudo é lucro, que nem tudo é a questão financeira. É necessário essa sensibilidade e por isso que há uma judicialização tão grande de casos envolvendo operadoras de planos de saúde. É uma negativa de cobertura de tratamento e aí, com a ação judicial, as liminares são concedidas para fazer prevalecer o direito mais importante que nós temos, que é o direito à vida. Quem sabe do paciente qual o melhor medicamento, qual o melhor tratamento, é o médico.
É o médico que estudou para isso. Então, independente de operadora de saúde, de ser sistema único de saúde, quem tem que decidir é o médico. A gente vai conversar agora com a doutora Bianca Schiavetti, ela que é gastroenterologista e também especialista em doenças inflamatórias intestinais. Cris, o Anderson Bom dia, doutor. Oi, Anderson. O Anderson queria fazer uma observação. Não, deixa eu perguntar para o doutor Rafael, mas depois eu faço. Pode falar com a médica, por favor. Doutora, bom dia. Bom dia, Cris. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. Vamos lá. Eu vi um post seu ontem de alguns pacientes seus que estão reclamando da falta de medicamentos para doenças inflamatórias intestinais. Correto isso, doutora? Correto, Cris. Na verdade, esse medicamento em questão do post, ele não é um medicamento apenas para doença inflamatória intestinal. Ele é um medicamento de uso amplo, não só na gastroenterologia, mas também em algumas indicações da reumato, da dermatologia e até da oftalmo. É um medicamento de cobertura para doenças imunomediadas, que nós estamos em desabastecimento agora pelo Ministério. E como fazer? Qual o procedimento que o paciente tem que ter, doutora? Porque eu vi relatos de pessoas falando que volta daqui 2 meses, volta em junho, troca medicamento. Qual o posicionamento que a pessoa tem que ter? A pessoa chega lá para pedir o medicamento e tem essa resposta. O caso fica bem complicado porque todas essas doenças em questão são doenças imunomediadas e doenças crônicas e, portanto, sem cura. Então, é um medicamento de uso contínuo, né? Enquanto ele estiver servindo para o controle daquela doença, ele é utilizado. Essa distribuição desse tipo de medicamento, ela é feita pelo Ministério de Saúde através de contratos de compra, né, com a indústria farmacêutica. E hoje, o adalimumab, que foi esse medicamento em questão, ele hoje funciona para tratamento de cerca de 60 mil pessoas no Brasil, né? Quase 58 mil adultos e mais uma população pediátrica. Então, isso já é vamos dizer assim, uma compra que deveria estar certa, né? Contratos já de distribuição certa, porque existe pelo DataSUS a confirmação desse uso contínuo dessa população. Hoje, com esse desabastecimento, essas pessoas estão sem tratamento. É claro que cada caso vai ter que ser analisado de forma diferente. Existem algumas doenças em que não tem outra opção para substituir. Existem pacientes, por exemplo, como você viu no meu post, que foram falado, troca pelo remédio X. Só que não é tão simples, né? Às vezes esse outro remédio, ele já foi usado por aquele paciente, ele não respondeu, ou ele já perdeu a resposta à medicação, ou ele tem alguma contraindicação de uso. Então, não são todos os pacientes que a gente vai conseguir fazer uma troca tão simples assim que seja de acordo. Então, uma boa parte desses pacientes realmente perderá a resposta do seu tratamento, e isso acarreta em muitos outros problemas. Porque o paciente que perde um tratamento regular, ele acaba muitas vezes necessitando idas ao médico, e hoje a gente tem muitos locais pelo Brasil que estão fechados para atendimento de consultas de rotina, por conta da pandemia. Então, esse paciente vai acabar aumentando uma demanda de serviços de urgência, que estão sobrecarregadas pela pandemia. Esse paciente vai acabar tendo complicações que necessitam de gastos com exame, de internação, que hoje também a gente tem deficiência de leito, de cirurgias, que hoje a gente também está em deficiência. E, como agora o doutor Quaresma acabou de citar, a questão da judicialização. Muitos pacientes vão acabar tendo solicitação de medicamentos judicializados, e isso onera mais ainda o Sistema Único de Saúde. Então, o problema é extremamente complexo. Anderson, Ted, alguma pergunta para a doutora? O Anderson, não sei se a pergunta que ele ia fazer tem a ver com o assunto. Para o doutor Rafael, né? Gostaria de perguntar para a doutora dessa situação toda. E agora, doutora, qual é o caminho de tudo isso? Queria que a senhora falasse, a senhora falou dessa sua postagem, a Cris sobre essa sua postagem, da sua entrevista. Quais são os próximos passos agora diante disso, doutora?
Doutora, o TED, acho que a senhora não consegue ouvi-lo. Não consigo escutar, Então, o TED perguntou qual o caminho agora que esse paciente deve seguir para poder estar resolvendo essa questão. Bom, nós temos instruído que todos os pacientes que estejam desassistidos pela falta do adalimumab, eles façam uma reclamação na ouvidoria do SUS. Isso, o ideal é que seja feito realmente pela maioria dos pacientes e também dos médicos prescritores. Então, seja por canal de atendimento via internet, formulário web no site do Ministério da Saúde, ou pelo telefone da ouvidoria, que é uma ligação gratuita no 136. Isso é uma coisa. E o outro ponto, esses pacientes eles vão ter que conversar com os seus médicos, tentar acesso aos seus médicos. Como eu disse, nem todo acesso está sendo fácil por conta das restrições da pandemia, e vai ter que ser analisado cada caso, caso a caso. Existe uma intenção aí de um pregão eletrônico, teve uma audiência pública no dia 3 de março, existe a intenção de um pregão eletrônico para a definição de quais seriam as empresas fornecedoras de novos contratos, mas depois que isso for assinado, a gente sabe que ainda tem aí um tempo de cerca de 30 dias até chegar a medicação e a distribuição, então a gente presume aí que até junho, julho, a gente esteja desabastecido. O ideal seria que o Ministério da Saúde fizesse uma compra emergencial, pelo menos até que se tenha a definição desse pregão. Mas hoje, na prática, procurar o quanto antes, tentar o contato com o médico assistente, para analisar caso a caso o que vai poder ser feito, mas não deixar de fazer essa queixa na ouvidoria do SUS. Certo. Rafael, quer fazer alguma colocação? Não, apenas reforçar essa colocação da doutora, dizendo que é importante o registro da reclamação, seja junto ao SUS, seja junto à ANS, em relação à questão envolvendo os planos de saúde, porque com a demanda isso também otimiza a fiscalização, na verdade, a atuação por parte do poder público. Então, às vezes, o consumidor ou o usuário aqui do Sistema Único de Saúde tem a ideia de que aquela sua reclamação não vai surtir efeito, mas ela não será analisada isoladamente, ela será analisada em conjunto com as demais reclamações registradas, e isso pode fazer com que as coisas mudem, fazer com que o poder público dispense a devida atenção a essa necessidade. Doutora, muito obrigada. Mais alguma colocação que a senhora queira fazer? Não, só isso, Cris. Muito obrigada pela sua participação, e eu já quero deixar o convite para a senhora estar vindo participar com a gente aqui, para a gente falar sobre as doenças inflamatórias intestinais. Estou à disposição, Cris, no mês que vem, como você já sabe, é o nosso Maio Roxo, o mês mundial aí das doenças inflamatórias. Será um prazer participar de novo com você. Tá ok, doutora, muito obrigada, viu? Obrigada. Bom, e o Anderson, acho que ele tinha uma pergunta para o Rafael. Diga, Anderson. Não, eu tenho sim a pergunta para o Rafael, até voltando à questão dos planos de saúde. A gente está vivendo um momento em que os planos de saúde não estão conseguindo oferecer vagas, leitos de TI por conta da Covid, etc., né? Esse tipo de caso, assim, cabe de alguma forma ao consumidor acionar o plano para que ele faça isso, algum desconto, alguma coisa, porque é um serviço que acaba não sendo entregue por conta da circunstância, mas é um serviço que eventualmente pode não ser entregue pela prestadora do plano de saúde. Excelente pergunta, Anderson, até porque isso vem se tornando realidade no momento em que nós estamos atravessando, né? E aí é importante aproveitar a tua pergunta para esclarecer o seguinte: ninguém, obviamente, vai postular uma prioridade em relação a uma fila de espera, né? Então não dá para a gente falar a vida de um é mais importante que a vida do outro. A vida de todos tem a mesma importância, de tal modo que se há uma fila de espera, não há como se querer furar essa fila. Agora, o que muitas vezes está ao alcance do plano ou dos planos e nem sempre é feito por eles é uma verificação na rede credenciada que o plano possui. Eu posso não ter a vaga naquele determinado hospital, e às vezes eu não tenho a vaga no hospital daquela cidade, mas eu tenho a vaga em outro hospital na localidade em que é coberto pelo plano, em que há a cobertura do plano. Então, se a gente pensar num plano regional, num plano nacional, se houver vaga
em outra cidade, em outra região, o plano tem a obrigação de transferir esse paciente. Eu aproveito aqui para reportar um caso em que eu vi como advogado, né, e nesse sentido era uma liminar ali, uma cautelar, um negócio urgente, para que um paciente de 86 anos que estava em enfermaria e tinha prescrição de UTI com urgência por conta da Covid, não encontrava disponibilidade de leito no hospital que estava, tinha uma fila ali de 6, 7 nomes antes dele, e o plano simplesmente falou, olha, não tem disponibilidade. Ok, não tem disponibilidade aqui, mas a família, inclusive, tinha verificado, porque são médicos, né, por sorte ali, os filhos desse paciente são da área da saúde, verificaram em outros hospitais com outros colegas que tinha disponibilidade na UTI daqueles hospitais cuja cobertura do plano existe. Então, a ação foi feita justamente para obrigar o plano a fazer essa transferência, essa remoção para o hospital em que havia disponibilidade. E isso está ao alcance do plano, portanto, é obrigação dele na prestação de serviço. Então, cabe à operadora fazer como faz o Estado com o Sistema de Regulação de Vagas, o PROS, né? Cabe à operadora verificar dentro da rede credenciada dela qual hospital teria vaga para aquele paciente naquele determinado instante. É isso? Exatamente, é exatamente essa providência que está ao alcance da operadora de plano de saúde na prestação de serviço, né? Então, não se exige, como aliás, vamos tirar aqui a questão da Covid, imaginar, eu quero determinado médico, e isso não está ao alcance do consumidor, às vezes o médico que ele quer nem é credenciado do plano, mas se há cobertura de determinada patologia, de determinada especialidade, o plano tem obrigação de disponibilizar um profissional capacitado naquela área. O mesmo vale aqui em relação à internação. Às vezes não é naquele hospital, como foi esse exemplo do paciente que estava em enfermaria, leito de enfermaria, precisava de UTI, não tinha naquele hospital, mas tinha em outro hospital atendido pelo plano. Tem que colocar lá, tem que remover para lá. Bom, falando em prestação de serviço, eu quero aproveitar aqui e fazer um pedido, na verdade, a todo mundo que está acompanhando o programa. Se não acompanhar agora ao vivo, mas depois, são 2 pedidos. Em primeiro, vai para o médico veterinário Paulo Ricardo da Inês. Ele está necessitando com urgência de doação de sangue de qualquer tipo. As doações elas devem ser feitas no Hemonúcleo de Santos, ali no Hospital Guilherme Álvaro, na Rua Oswaldo Cruz 197. O atendimento de segunda a sábado, das 8 ao meio-dia e meio. Quem quiser ligar lá para fazer um agendamento, telefone 3223-2860. O Hemonúcleo até cita que, de preferência, seja feita durante a semana, que é mais rápido, e na hora da doação, informar o nome do paciente. E lembrando que nós até conversamos com uma pessoa lá do Colsan, o prédio para fazer a doação é um prédio anexo, então não tem contato nenhum com o hospital, com pacientes que estejam com suspeitas ou com Covid. Então, a gente pede para que você possa, porque amanhã você pode estar precisando de uma doação de sangue, né? E também tem um outro que é para o Hospital Ana Costa, só que está sendo feito no Hospital Casa de Saúde, não, Santa Casa de Santos. A doação é para, deixa eu pegar o nome da paciente aqui, qualquer tipo de sangue. Também, Darcy Maria Duarte de Almeida. Ela está internada no Ana Costa, mas as doações devem ser feitas na Santa Casa de Santos. Então está aí o pedido, quem puder fazer uma doação de sangue, é sempre bom, é um ato de amor, né, com as pessoas. Com certeza. E o Hemonúcleo de Santos, todos os bancos de sangue estão precisando muito, porque está saindo demais e entrando de menos. E entrando muito pouco. Rafael, pegando esse gancho do plano de saúde, que nem você citou em relação a algumas operadoras, tem abrangência nacional. Mas a gente tem hospitais que são regionais aqui, que o plano é daquele próprio hospital. E aí, como é que fica? Nesse caso, mesmo sendo daquele hospital, há necessidade, né, e a comunicação, a gente pode pegar aqui dos hospitais da região que tem parcerias com outros hospitais. Pega aqui no ABC, na própria capital, não é? Você tem essas parcerias que numa situação dessa
também pode ser utilizado. O pessoal vai falar, mas ali é se fosse urgência e emergência. Mas nessa situação em que você tem a prescrição médica e a indisponibilidade de vaga na cidade, no local, essa transferência, essa verificação, ela não só é possível, como deve ser praticada pelo plano de saúde. O problema é que a gente está com falta de vaga em todos os planos de saúde, em todo o território nacional, né? Mas veja, Cris, ainda, né, eu falo por esse caso real e concreto da semana passada, em que houve a transferência, a disponibilização em vaga no hospital de Santo André, se eu não me engano, era Santo André, São Bernardo de Santo André, e, portanto, é ruim, mas se há essa, a única alternativa é essa que tem que ser feita. É o que vale. A gente vai para um recadinho da Célula Mater e depois eu volto com o Ted e o Anderson fazendo perguntas. Laboratório Célula Mater Viva, uma unidade com atendimento especial para a idade da experiência. Estamos na Rua Amazonas 137 em Santos. Agende seu horário através do telefone 3225-2586. Célula Mater, presente no momento que você mais precisa. Aí, Célula Mater. Anderson, Ted, pergunta para o nosso convidado. Eu tenho uma pergunta para o Dr. Rafael Quaresma a respeito da carência, né, dos planos de saúde, que é sempre um problema quando a pessoa adere ao plano de saúde e contrata uma série de carências para determinados tratamentos, enfim. Eu queria saber do doutor se há como mensurar quando essa carência é abusiva. É possível mensurar isso, doutor? E se é possível mensurar, o que é possível fazer? Olha, vamos lá, boa pergunta, Ted, porque isso gera muita dúvida por parte dos usuários de planos de saúde, né? A carência por si só, ela não é proibida, né? Ao contrário, ela é regulada pela própria ANS, que estabelece ali uma série de prazos, né? 7 dias para consulta, 9 meses para o parto, enfim, e dentre esses balizadores, uma série de escalonamentos ali para cada tipo de procedimento, questão de doença pré-existente, por aí vai. Primeiro que nós não temos carência, né? A não ser das 24 horas ali para urgência e emergência. Então, nesse aspecto, o consumidor é como se ele fosse conquistando a possibilidade de utilizar o plano de saúde. Então, a cada tempo que passa, ele vai suprindo e vai ganhando essa possibilidade de uso junto ao plano, vamos assim dizer. O que tem que ficar claro, e esse acho que é um ponto importante, é a transparência da informação em relação ao consumidor. Muitas das vezes se promete uma coisa e se entrega a outra, né? Então, sobretudo quando há portabilidade de plano, você sai de um plano, vai para outro, você não tem carência e depois não é bem assim. Esse não ser bem assim é que faz com que o consumidor seja lesado, né, e se sinta aqui prejudicado, e aí se discuta verdadeiramente a questão da carência. Não é pela carência em si, mas pelo descumprimento da oferta que foi feita, né? Se prometeu algo que não se entregou, que não se cumpriu. E aí, obviamente, que o próprio código diz, lá no artigo 35, do cumprimento forçado da oferta, cumprimento forçado da obrigação. Se eu prometi ao consumidor que aquela mudança de plano era feita sem a observância de qualquer carência, eu preciso, em havendo alguma necessidade do meu usuário, lá do consumidor, prestar esse serviço independentemente da carência. E às vezes na hora de vender, o vendedor ele acaba prometendo um monte de coisa, você assina o contrato às vezes sem ler, né, Rafael? Esse é o ponto, Cris. É importante que o consumidor pegue essa informação. Por isso que a gente falou, aquilo que a gente falou para o locador e para o locatário em relação ao contrato, vale aqui também. Troca um e-mail, troca a conversa no WhatsApp, né? Menos áudio, mais conversa, para deixar isso documentado, mostrando, olha, me prometeram uma coisa, me entregaram outra. Como é que fica? Então, até porque não teria muita lógica o consumidor sair de um plano, mas é que ele pagava mais, vai pagar menos. Tudo bem, mas a carência aí sim, ela vai ser precificada também, como colocou o Ted, né? Então, nesse caso, o consumidor vai analisar esse aspecto, fala, bom, eu pago mais lá, mas não tenho carência, vou pagar menos aqui, mas não vou usar o plano. Como é que fica? Anderson? Eu tenho uma pergunta para o doutor Rafael, até porque ano passado teve acho que foi ano passado que completaram-se 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. 30 do Código? 30 do Código de Defesa do Consumidor. Isso. E semana passada a gente teve uma perda aí, né, que foi o fundador do site Reclame Aqui, né, que virou um importante canal de queixas, né, dos consumidores, que vem também vítima da Covid-19. Quer saber do Dr. Rafael se depois de 30 anos o consumidor, o quanto ele aprendeu
sobre os seus direitos, a exigir os seus direitos, e o quanto a gente ainda tem a caminhar, porque tem muita empresa que simplesmente ignora as reclamações das pessoas. Olha, o Anderson, deixa eu aproveitar aqui a sua colocação para dizer, né, e lamentar a perda do Maurício. Eu conheci o Maurício, coincidentemente, nem imaginava em Procon, embora já atuasse como advogado na defesa do consumidor, mas numa semana de férias no Iberostar, na Bahia. Isso era 2010, ele tinha acabado de lançar, já tinha o Reclame Aqui, mas foi um estouro ali, né, e a gente fez ali um contato, uma amizade de resort, assim. Enfim, um cara que era muito ativo, comunicativo e que vislumbrou ali um filão que, na minha concepção, e enquanto eu fui gestor do Procon por 8 anos, eu nunca vi problema algum em relação à prestação de serviço que faz o Reclame Aqui e que não se confunde com aquela feita pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, pelos órgãos de defesa do consumidor. Eu diria, Anderson, que o consumidor é tão lesado que tem espaço para todo mundo que quiser defendê-lo, né? Então, o cobertor é curto, quanto mais gente empunhar a bandeira do consumidor, melhor. Então, eu nunca fiz nenhuma ressalva ao Reclame Aqui. Não era um canal oficial, mas um canal que prestava um serviço e presta ainda de extrema qualidade ao consumidor. Aliás, chegava muitas vezes a consumidores em que os PROCONs não chegavam. Então, isso é importante deixar registrado, não é? A César o que é de César, aqui no caso, ao Maurício. Com relação a esse aprendizado, eu diria que é um constante aprendizado, mas não só do consumidor. A gente tem que analisar os dois polos da relação aqui. O consumidor precisa se conscientizar dos seus direitos, mas, sobretudo, os fornecedores precisam dar exemplos, né? E aí eu não me refiro aqui ao pequeno fornecedor, ao comerciante de bairro, que esse tem a mesma dificuldade que muitos consumidores têm. Eu falo dos grandes, dos líderes, não é? De cada segmento, que tem know-how, que tem conhecimento, que sabem dos seus deveres e mesmo assim insistem em disseminar práticas flagrantemente abusivas aos consumidores, né? Vamos pegar aqui bancos, teles. Obviamente que eles sabem o que pode e o que não pode ser feito. E aquilo que fazem contrário à lei, sabem também o impacto disso. Agora, o problema é que, diferentemente do que acontece em outros países, aqui no nosso é ainda rentável, né? Vale a pena essa lesão, porque a gente costuma brincar e dizer que os grandes lesam no atacado, indenizam no varejo, então é uma conta superavitária, né? Eu leso 1 milhão de consumidores, indenizo 10 mil, no final olha quanto eu ganhei. Enquanto essa lógica não mudar, a conscientização por si só não será suficiente. Bom, deixa eu ler mais uns recadinhos aqui. Eduardo Filete, vamos doar sangue, bom programa, amigo Rafael, gente boa. Grande Filete, obrigado aqui pela receptividade, estamos na clínica Filete aqui, uma alegria participar. Tá certo. Tem uma pergunta aqui da Andréia, o caso de atrasar uma mensalidade do plano de saúde, o plano pode negar atendimento emergencial? Não, não pode, Andréia. Aliás, é importante essa sua colocação, porque o atraso de uma mensalidade não gera nenhuma consequência ao consumidor. O problema passará a existir se essa inadimplência, se esse atraso for superior a 60 dias, seja em 2 mensalidades seguidas, seja em mensalidades alternadas. Agora, o atraso de uma mensalidade não gera nenhum tipo, a não ser o pagamento ali com a multa, também uma multa de 2%, porque é contrato de consumo, diferente do aluguel, que às vezes tem multa de 10%, 20%, mas com exceção da multa, e juros de mora, eventualmente, não há nenhuma penalidade, nenhuma punição ao consumidor que atrasa ou deixa de pagar essa mensalidade, uma mensalidade do plano de saúde. Ou seja, a gente está vivendo uma época de pandemia, eu acho que tudo tem que ser conversado, tem que haver bom senso e um pouquinho de sacrifício de ambas as partes. Sintetizando tudo, 1 hora de conversa, essa, né? É isso. Seja no aluguel, seja no pagamento de um plano. Cris, eu colocaria dentro do que você falou aí nessa frase muito bem posta aqui o seguinte, além disso tudo, um se colocar no lugar do outro, né? Então, o locatário também não esquecer da necessidade do locador, porque muitos acham, mas às vezes o locador depende daquele dinheiro. Eu conheço locadores que vivem do valor do aluguel.
Então, se aquele locador não recebe o aluguel, é a mesma coisa do locatário que perdeu o emprego. Ele perde a renda. Então, é necessário que o locatário entenda o locador e, por sua vez, é uma via de mão dupla aqui, que o locador entenda o locatário. E isso vale, sobretudo e principalmente, para as relações de consumo. O consumidor pensar no fornecedor e, mais do que isso, o fornecedor pensar no consumidor. Não adianta o fornecedor usar aquela máxima, né, falar que o consumidor é importante, mas ter um discurso na teoria e executar outro discurso na prática. Isso coloca tudo a perder. E outra, tem muitos comerciantes, e eu escutei isso até dentro de um hospital, na falta de medicamentos, de insumos para o próprio paciente que está em UTI, que está entubado, eles estão cobrando preços abusivos. Então, assim, caramba, não é momento de querer ganhar dinheiro com a dor do outro. E tem muito disso também, né, Rafael? Eu diria assim, não é o momento de querer ganhar mais dinheiro, porque ganhar dinheiro, eles já ganham. Não é? Se o negócio é a saúde é um negócio, não, a não ser que a gente leve só para a questão pública, né, para a questão estatal. No mais, sem dúvida que é um negócio, e como tal, o lucro faz parte aqui. Agora, não dá para você querer, nesse momento de fragilidade, de dor extrema, potencializar o ganho, maximizar o lucro. Isso é que não tem cabimento, porque gera uma total desconexão da realidade, não dá. Verdade. Ontem o Nicolau até participou com a gente do programa e ele comentou em relação ao comerciante. Eu acho que precisa, principalmente, assim, por parte de todos os locatários, mas principalmente aqueles do comércio, de que, né, presta um pouquinho mais de atenção, olha com carinho ali, com uma certa empatia, para poder facilitar que o locador trabalhe e que ambos acabem ganhando a sua parte. Ô, Cris, muito rapidinho aqui, mas o que é importante o locatário, sobretudo o locatário numa situação dessa, já que ele que será diretamente atingido, que ele se antecipe ao problema. Então, o que a gente vê também são muitos locatários que já sabem que não terão como pagar o aluguel, deixando de abrir um canal de negociação com o locador. Então, falando aqui da questão do comércio, quando houve já esse burburinho do lockdown que acabou vindo, agora já passou, mas enfim, o comércio ainda segue com muitas restrições, lá atrás já sinalizaram ao locador quais seriam as opções, quais seriam as alternativas, porque tudo que é feito de forma antecipada e minimamente planejada tem mais chance de êxito do que aquilo que é feito a toque de caixa e de afogadilho. E nós estamos livres também de ter um outro lockdown também, né? Sim, aliás, o que a gente tem certeza é de que tão cedo isso não vai passar, então... Isso é verdade. Anderson, Ted, mais alguma pergunta? Chegamos ao tempo do final do programa. Só agradecendo aí o doutor Rafael Quaresma por mais uma aula, né? Afinal, não é mais do que uma entrevista, é uma aula. E um grande abraço a ele. É mal de professor, viu, Ted? Obrigado. Imagina. Tem voz de locutor também, viu? Acho que eu vou negociar aí uns comerciais para ele fazer. Agora que saí do Procon, olha lá, eu sempre brincava, eu falei, quando eu sair do Procon, eu vou para rádio, TV, olha lá, tô aqui, tô vindo. Opa! Anderson. Não, eu queria ratificar os cumprimentos do Ted, né, o doutor Rafael. Primeira vez que eu converso com ele aqui na rádio, a última vez que ele participou, eu não pude estar no programa, mas é um prazer conversar com quem entende do assunto, com quem é super acessível, fala a linguagem simples, direta e de maneira bem assertiva. Assim. Então é muito bom trazê-lo, que venha mais vezes, porque outras dúvidas vão surgir, outros assuntos vão vir à pauta, e os esclarecimentos deles são sempre muito importantes. Ô Anderson, eu que agradeço, viu? Obrigado. E a Cris sabe, aqui o meu lema é não me convida que eu venho. Então, se vocês me convidarem, eu venho mesmo, viu? Foi uma alegria, uma satisfação. Prazer é todo meu. Muito obrigado. Tá certo. Rafael, quero te agradecer. Rafael, que é especialista quando se fala em direito do consumidor, o nome que vem é Rafael Quaresma. E você tem um canal também no YouTube que dá algumas dicas? Isso aí, Cris, é verdade. Eu tinha até esquecido de falar do canal lá, não é? A Cris lembrou aqui do canal do Quaresma, ó lá. É dica de direito do consumidor. Toda terça e quinta tem vídeo no canal e sem juridiquês ali, informação relevante, informação importante para quem quer ficar antenado com o direito do consumidor. Faz lá a inscrição, ativa a notificação, né, o sininho. Terça e quinta, vídeo novo no canal do Quaresma no YouTube. Até ativa o sininho. Tem recado craque ali, tá? Marli Morales Oliveira, Rafael, sempre esclarecedor, o melhor. Vinícius Oliveira, sempre arrasando. A Michele Sanches, bom dia, ótimo programa. A Michele Tiziani, que tem programa aqui com a gente também. E Rodrigo Gentilini, parabéns, doutor.
Obrigado, você viu que eu estou com audiência boa aí. Vinícius, Mari, Michele, Rodrigo, os amigos advogados, aí uma alegria falar por todos aqui. Enfim, eu agradeço demais a qualificada audiência do programa. A Michele, ela faz o programa aqui de quarta, né? A nossa colega de São Vicente, não é? Isso, não é? Michele de isso. São Vicente, conheço. Hoje eu tô Deixar meu abraço aqui para ela. Hoje, às 19 horas, tem Michele Tiziani com o Ômega Notícias. Ela que também é advogada e está aqui sempre recebendo advogados. É que eu estou perdida no tempo aqui, no dia. Já é não sei o Ômega se é segunda, News. se é quarta. Isso. Eu acompanho aqui a Michele, lá, por isso. Tá vendo? Olha aí, tá vendo? Já dei a deixa para ela me chamar também para o programa. Lá, brincadeira, viu, Michele? Fica tranquila. Mas eu te chamei, você não podia, lembra? É porque eu dou aula às quartas, às 19 horas. Por isso que eu estou brincando. Valeu. Então tá certo. Gente, fico por aqui. Amanhã tem mais 3 em Pauta. Eu agradeço a todas as participações. Sexta-feira estarei de volta aqui no estúdio. Obrigada, Marcelo. Obrigada a todos. E lembrando, quem puder, faz a doação de sangue. Não custa nada. Vai lá, doa um pouquinho de sangue. Ele não vai fazer falta para você, não. Mas vai ajudar e vai poder salvar não só uma, mas como muitas vidas. Amanhã eu volto com mais um 3 em Pauta. Até lá.